Cumprimento meus amados irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Ei, lindão, ei, lindona, como que você tá nesse dia? Você já agradeceu o Senhor por mais um dia na terra dos viventes? A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 124: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós e alguns nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente de águas impetuosas, teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço dos passarinheiros quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos esse salmo, louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo que foi escrito, aleluia, há 3.000 anos atrás. Louvado seja o nome do Senhor. E esse salmo é um salmo que resume em todos os livramentos que o povo de Israel recebeu pelas mãos do Senhor. Porque se fosse pelas próprias forças deles, eles não conseguiriam. Então, eles reconhecem a grandeza do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, esse salmo é um salmo que fala muito sobre livramentos que o Senhor deu ao povo dele. E nós somos o povo do Senhor. Quantos livramentos! Uma certa feita, quando eu ainda era adolescente, eu sempre tenho esse testemunho na minha mente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e uma amiguinha, eu tinha 14, ela tinha 17, e nós estávamos num dia bem chuvoso, muita chuva, descendo uma rua, e aquela água que vinha, a gente toda molhada, brincando, formavam aquelas quedas de água, e a gente ali brincando, se molhando, e o inimigo havia preparado um laço. E aqui a palavra do Senhor diz que Deus livrou a alma daquele povo como um pássaro do laço do passarinheiro, quando é feito uma armadilha para se pegar um pássaro. E ali naquele dia eu não conhecia Jesus ainda, e o inimigo havia feito um laço, quando de repente a minha amiga ficou para trás, e eu olhei para trás e fui até ela, e eu não sabia que ela estava recebendo uma descarga elétrica de um poste, de um fio que estava no chão ali em contato com a água, e ali eu fui tentar tirá-la e de repente ela caiu e eu fiquei. Glorificado seja o nome do Senhor. E Deus, quando Ele tem uma obra na vida do homem, Ele vai dando livramentos, porque já havia uma chamada na minha vida e eu não sabia, eu não conhecia esse Deus. Mas quantos livramentos o Senhor tem nos dado? E ali eu fui tentar tirá-la e de repente eu fiquei ali, grudada, levando aquela descarga elétrica. E eu tentava sair e não conseguia. E aí ali eu me entreguei, ali eu proclamei em espírito um Deus que eu não conhecia, um Deus longe. Um Deus que a gente só conhece pela família. Louvado seja o nome do Senhor. Em que pese a minha família ser da raiz católica, não praticante. E de repente eu caí no chão, eu e ela, a gente uma carregando a outra, com aquelas dores, e aquele barulho muito forte ficou na minha mente. Quando eu cheguei na casa dela, a gente não queria nem entrar no chuveiro, de medo de levar o choque. Eu fiquei ali, meus amados irmãos, uma semana com dores nas costas. E naquela época a gente usava o sapato que era Canon. Ele tinha uma sola bem grossa de borracha. E aquela borracha, quando eu olhei, se derreteu. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas mal eu sabia que ali era um livramento que o Senhor havia me dado. Naquela borracha, glorificado seja o nome do Senhor. Eu não contei para minha mãe, fiquei uma semana com dor na coluna, mas isso nunca me esqueci. Eu só fui contar tempos depois. E meu pai era eletricista e havia falado, grande foi o livramento que Deus havia me dado. Então, meus amados irmãos, se não fosse o Senhor, quantos livramentos Ele já te deu, se eu fosse contar, muitos livramentos, glorificado seja o nome do Senhor. Quantos livramentos,
Uma certa feita, eu e meu marido estava saindo para ir para academia e ele tirou o carro e eu tirei o carro e ele fui fechar o portão. E de repente surgiu do nada um rapaz em uma moto e ele assaltou meu marido. E naquilo que eu vi, desesperada, eu comecei a gritar para que ele não fizesse nada e falei: jovem, Deus tem uma obra na sua vida. E ele apontava a arma para mim, apontava para ele. Mas, irmãos, naquela época, estava tendo uma onda de assalto muito grande na região onde eu moro. Muitas pessoas estavam perdendo suas vidas por causa de um aparelho celular. E ali meu marido jogou a carteira, jogou o celular, falou: leva tudo. Mas eles, mesmo assim, eles estavam matando, mesmo a pessoa entregando as coisas. E ali também foi um grande livramento, porque Deus usou uma irmã para dizer que na porta da minha casa havia um anjo guardando Labassúbia, a entrada e a saída. Você está entendendo que sua vida tem dono? Você está entendendo que tem um pai que cuida de você e que te livra de todo mal? Então esse salmo diz sobre os livramentos do Senhor. E Deus, ele está entrando com um livramento na tua vida e na tua casa. Receba livramentos que você nem vê, de balas perdidas, de homem sanguinário, violento. Às vezes você perde o horário, fura um pneu e você fica questionando, reclamando. Mas é um livramento que o Senhor tem te dado e você não sabe. Então, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, aleluia, nós cairíamos no laço do passarinheiro. Mas por causa do Senhor, nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus me livrou do laço da morte, porque Ele tinha uma chamada na minha vida, porque eu já era uma escolhida e não sabia. Mas eu já estava experimentando, tendo experiência, que é assim que Ele faz. Ele dá experiência, Ele se revela na nossa vida, por meio de experiências, para que você tenha testemunho para contar. Então receba o livramento. Não foi, nenhum mal foi feito comigo, que nem Daniel na cova dos leões. Nem um só fio de cabelo o leão tocou em Daniel. E aquilo que era para ser aparentemente uma situação de morte, Deus me deu livramento e deu vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Tem livramento para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, para o teu ente querido, para a tua família. Tem livramento de laço de morte, tem sepultura sendo fechada. Em nome de Jesus, você recebe essa palavra, você consegue sentir a presença do Senhor? Oh Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Se não fosse o Senhor, Pai, que nos libertasse, Jesus. Por isso que nós estamos alegres, nós reconhecemos, Pai, a tua grandeza, Senhor. Toda honra e toda glória, todo agradecimento a ti, Pai. Nós reconhecemos o Senhor em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Me chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, quando eu nem conhecia Ele, mas a graça dele havia me alcançado, o favor do Senhor. Aleluias. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Você está sentindo a presença do Senhor? Oh, Jesus, nós te louvamos, Senhor. Quantos livramentos o Senhor está quebrando um laço hoje na tua vida, na tua casa, na tua família. Hoje o laço se quebrou. O inimigo havia preparado um laço de morte, mas Deus está quebrando nesse dia, para que o nome dele seja glorificado na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Se há um preço a ser pago para ver a tua glória, só uma coisa me satisfaz, só a presença do Senhor. Se você tiver o Senhor, você tem tudo, a presença dele na tua vida. Você tem o guarda protetor. Jesus, escondem o rosto de ti. Neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Então não se aparte da presença do Senhor, não se aparte do Deus vivo. Aleluia. Continue servindo ao Senhor em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Hoje Deus, Ele te faz lembrar de todos os livramentos que Ele fez na tua vida,
para serem testemunhos. E Ele está quebrando todo laço, tudo que o inimigo preparou nesta semana. O Senhor já foi na frente, já te livrou, em nome de Jesus. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus. Ah, Jesus, toda honra e toda glória seja dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você recebe essa palavra? Se sinta abençoado e abençoada em nome de Jesus.